Muito bem, senhores, voltamos aqui para o segundo bloco dessa nossa aula especial tratando da Lei de Drogas ou da nova Lei de Drogas, da Lei 11.343, lá de 2006. Eu dizia no bloco anterior que a nova Lei de Drogas é uma lei completa, que trata de aspectos de direito material, crimes, de aspecto processual, a sequência dos atos do processo, de política criminal, né, a política criminal antidrogas, e nós vamos focar aqui na parte de direito material, nos principais crimes que a lei de drogas trata, né? Então, nos aspectos criminais, nós vamos encontrar na lei de drogas dos crimes e das penas a partir do artigo 27. A partir do artigo 27 trata dos crimes e das penas. E logo no artigo 28 nós temos ali o primeiro dos crimes que nós vamos avaliar, dá uma olhadinha. Então, ó, no aspecto penal, de direito material, de direito penal, destacam-se a caracterização dos crimes e de alguns crimes. O primeiro deles está no artigo 28, que é o porte ilegal de drogas. Artigo 28. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo para consumo próprio drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, será submetido às seguintes penas. E aí diz lá que as penas não são, como eu disse, privativas de liberdade, e sim restritivas de direito, a pena de advertência sobre os efeitos das drogas, de prestação de serviços à comunidade, ou ainda a medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo. Um pouco redundante a lei, né? Medida educativa de comparecer a um curso educativo, mas tudo bem. Vá lá. Né? Então são penas ditas alternativas. Não há pena de prisão. O usuário não é preso. Ele deve ser tratado como uma pessoa doente que merece tratamento e por isso essas penas alternativas. Para os crimes em geral, né, pessoal, não da lei de drogas, quando o juiz condena alguém, ele condena uma pena privativa de liberdade e, de acordo com o artigo 44 do Código Penal, ele pode substituir essa pena privativa de liberdade por restritiva de direito. Mas, se o agente descumprir a pena restritiva de direito, ele vai preso, a pena reverte, porque, na verdade, a condenação dele é a uma pena privativa de liberdade. Se ele descumprir a pena restritiva que foi tratada como um benefício, ele deverá ser preso. Na lei de drogas isso não acontece. Porque essa pena alternativa aqui que nós acabamos de mostrar, ela não é substitutiva. Ela não está substituindo a pena privativa de liberdade, ela está sendo aplicada diretamente. De modo que, se o agente descumprir esta pena alternativa aplicada, esta pena alternativa deve ser substituída por multa, né? E se o sujeito não pagar a multa, isso deve ser colocado na dívida ativa e cobrado, executado como uma execução fiscal. Mas é importante entender, o usuário não vai preso, tá certo? Também é interessante notar que a lei de drogas, ela não fala em criminalizar o uso da droga. O uso da droga não é crime, pessoal. Uma vez eu vi o cônsul da Holanda aqui em São Paulo sendo entrevistado e perguntaram para ele, né, como é que o que ele entendia que na Holanda era liberado, né, o uso de drogas, esse tipo de coisa, né? Como é que ele entendia sobre esse assunto? E o cônsul foi muito feliz ao dizer que lá, como cá, o uso de drogas não é crime. O entrevistador até ficou um pouco passado ali, né? Mas acabou entendendo, né? Porque o tipo penal não fala em usar drogas, ele fala portar para usar, né? Portar. A questão é o porte.
trazer consigo, guardar. A conduta é múltipla. Temos ali, como a doutrina chama, de tipo misto alternativo ou alternativo misto. Se o agente praticar uma das condutas ou mais de uma das condutas deste artigo 28, estará praticando um crime, né, de porte para uso próprio. Alguém vai dizer, mas espera aí, para o sujeito usar ele tem que estar portando, né? Bom, essa foi uma solução encontrada em muitos países, dentre eles a Holanda, né, no sentido de que você pode ir a determinados lugares, a determinados cafés autorizados e consumir determinadas drogas no local. Não é? Então você vai lá e consome a droga, né, fuma maconha lá e, né, e vai embora, sem poder levar, não tem take away, não tem como pegar e levar, tá certo? Embora eu não conheça Amsterdã, mas pessoas próximas a mim conhecem e dizem que a cidade é muito linda, mas que, né, no seu entorno tem muito essa questão da maconha e outras drogas e tudo mais. Mas perceba, é o uso no local, né, e não o porte. Então por que o porte acaba sendo recriminado aqui no Brasil? Porque, veja, uma pessoa está portando drogas e ela pode estar portando realmente para o seu uso próprio. Isso é fato, né? Só que imagine que uma pessoa que está portando para o seu uso próprio, de repente encontre alguém, né? E esse alguém lhe pede, olha, você não tem aí um cigarro para me dar, né? Ali, a pessoa diz, não, é meu aqui, é para o meu consumo próprio. Ah, muito bem. Não, mas eu te dou um dinheiro, eu estou precisando agora. E aí põe uma nota graúda ali na frente do sujeito. Aí o sujeito, né, de repente, acaba nos seus olhos aparecendo aquele cifrão, né, crescendo os olhos ali e acaba, então, vendendo aquela droga que ele estava portando para o seu consumo próprio. Virou tráfico, não é? Então, é uma linha muito tênue, está portando para uso próprio, está portando para compartilhar, passar para frente, disseminar as drogas, então é uma questão muito, mas realmente muito delicada, tá, pessoal? Mas é importante entender que ainda considerada criminosa, evidentemente, né? E lá no artigo 28, no mesmo artigo 28, nós vamos encontrar uma medida equiparada, né? E nós vimos o caput, até vou voltar aqui com vocês, ó, o caput falava adquirir, guardar, ter em depósito, transportar, trouxer consigo, né? Várias condutas aí. E aí, no parágrafo, vem a figura equiparada, que diz lá que as mesmas medidas, ou seja, essa pena alternativa, submete-se quem para seu consumo pessoal, semeia, cultiva ou colhe plantas destinadas à preparação de pequena quantidade de substância ou produto capaz de causar dependência física ou psíquica. Então aqui, né, nessa figura equiparada, nós vamos encontrar o plantio. Muitas pessoas acabam plantando drogas. Tem ali até uma forma de ser uma pessoa diferenciada por alguns motivos. A pessoa tem lá uma planta, né, um vaso de maconha, esse tipo de coisa. Então isso também seria considerado como porte para uso próprio. Mas aí nós estamos falando de pequena quantidade, não estamos falando de uma plantação, né? Aliás, uma das falácias que nós encontramos aí, a mídia em algum momento coloca, é que o Brasil não é produtor de drogas. Muita calma nessa hora, porque realmente muitos países, principalmente da América do Sul, aqui do nosso continente, são maiores produtores, por exemplo, de cocaína. Mas em se tratando de maconha, por exemplo, né, vira e mexe, a polícia acaba encontrando plantações enormes, imensas, né, de maconha dentro do Brasil. Então não podemos dizer que não é produtor, né? Isso estou me referindo a duas das tantas
múltiplas centenas de drogas que nós temos, né? Então pode ser produtor, sim. Então o sujeito que tem lá uma mata, tem toda uma plantação, aí perceba que o tipo penal fala em pequena quantidade, aí estaria inserido nesse sistema. Voltando aqui comigo, olha só, se o artigo 28, ele falando do porte, tratando o usuário como uma pessoa dependente, como uma pessoa que precisa de tratamento médico, né? O mesmo não podemos dizer do tráfico, do artigo 33. Então o legislador foi muito, mas muito rigoroso no que diz respeito ao tráfico do 33, tá? A ponto de isso ser elevado à condição de crime hediondo, equiparado a hediondo. A propósito, quando foi feita a Constituição de 88, evidentemente refletindo um país que estava em mudança, né, saindo de uma época de ditadura, chegando na redemocratização, precisando, portanto, de uma nova Constituição, refletindo ali as questões sociais da década de 80, da década de 70, né? Tudo isso acabou sendo discutido na Constituição de 88. E o Constituinte, ele colocou no texto constitucional a palavra crime hediondo. A primeira vez que aparece o tema crime hediondo é na Constituição de 88, né? E olha só, quais eram, na época da Constituinte, estou falando de 1986 para frente, né? Qual eram os grandes temas criminais da época? Bom, nós tínhamos um grande problema com o tráfico de drogas, porque muitas organizações criminosas começavam a se formar, né, para o tráfico, notadamente na cidade do Rio de Janeiro, mas não só na cidade do Rio de Janeiro, né? Nós tínhamos ali a formação de algumas organizações. Lembro, né, eu era adolescente na década de 80, lembro efetivamente de reportagens e mais reportagens sobre a guerra do tráfico. Então o tráfico era assim uma coisa muito grave. Também tínhamos resquícios da época ditatorial, então também era muito importante a tortura, muitas pessoas, e aliás muitos constituintes foram vítimas de tortura, e também, por outro lado, né, aqueles mais conservadores pensavam na questão do terrorismo, né, no sentido de que muitos atos terroristas também haviam sido praticados no Brasil. E aí o Constituinte colocou no texto constitucional que a lei regularia os crimes hediondos, né? E colocou explicitamente que a lei deveria tratar, não dando a possibilidade de anistia, né, não dando a possibilidade de fiança, os crimes de tráfico, de tortura, de terrorismo e os crimes definidos como hediondos, né? Por isso que quando veio a Lei dos Crimes Hediondos, isso em 1990, a Lei 8.072, né, de 1990, ela acabou prevendo quais eram os crimes hediondos. Até hoje ela não diz exatamente o que é um crime hediondo. Entende-se como crime hediondo os crimes mais graves que nós temos no Brasil, né? E colocou como equiparado a hediondo o tráfico, a tortura e o terrorismo. Isso por quê? Porque o próprio legislador constituinte havia previsto que o tráfico, a tortura e o terrorismo colocou essa partícula, e os crimes hediondos seriam suscetíveis de várias coisas. Então, na verdade, deixou o tráfico, tortura e terrorismo fora do grupo de crimes hediondos, mas o legislador então colocou como equiparado a hediondo o tráfico. Na verdade, o tráfico de drogas, pessoal, ele nem é o crime mais grave da lei de drogas,
mas é o hediondo previsto na lei de drogas, né? Nós vamos para o nosso segundo intervalo e aí nós vamos voltar com o tráfico de drogas. Até já.